Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Oi pessoal, surpresa! Eu aqui em plena terça-feira para finalizar o conteúdo de ontem sobre a disponibilização do canal com a terapia floral de Bach. Nós temos recebido muitos e-mails, não lemos nenhum ainda, nenhum foi escolhido ainda, porque nós vamos ter que ler e seguir a orientação do eu superior conectados com a fonte criadora. Então, nenhum foi aberto ainda. Por quê? Porque nós estamos aí com uma pendência, e até uma pendência bem significativa, porque o vídeo de ontem, não é? Recebeu 2 reivindicações, como eu já falei, na aba comunidade, de direitos autorais. A música não é a mesma, entendeu? E eu fiz ousadamente uma disputa. O que é uma disputa, né? Quando a gente fala assim, vamos disputar, vamos brigar, vamos guerrear, não é isso. A plataforma considera como disputa a nossa maneira de contestar. Não, eu não peguei esse conteúdo de ninguém. Esse conteúdo estava disponibilizado para domínio público e ele estava escrito no copyright, certo? Então, o cara que colocou lá, ele não exigiu nada, apenas que colocasse o link para o canal dele, ligasse o vídeo ao canal dele. Lógico que ninguém é vidente e todos os criadores de conteúdo aqui na plataforma costumam passar de vez em quando por esses perrengues, não é? Então, nós estamos com essas 2 pendências e eu estou pedindo à fonte criadora que seja resolvido o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente não pode começar um trabalho agora que precisa de acompanhamento enquanto essas 2 pendengas não forem resolvidas. Então, tem um prazo, não é? Eles vão analisar e eles vão dar uma resposta. Então, se eles decidirem deletar o vídeo, menos mal, a gente pode fazer um vídeo novamente, sem a tal música que eles reclamaram. Mas se eles implicarem com o canal, eles podem dar um strike. Um strike é um sinal de que, se isso se repetir novamente, o canal vai sofrer uma sanção, não é? Ou ficar uma semana sem publicar alguma coisa, nem na aba comunidade, ou no pior das situações, acabar com o canal. Ousadamente eu disputei sim, porque eu acho injusto que a gente faça um conteúdo comprometido com a verdade, sem mexer com direito autoral de ninguém. Vem lá um canal da Xonga Xonga, não sei nem lá de onde é, né? Que eu nem sei o que é que está escrito, porque eu não leio aqueles caracteres. Não sei se é Indonésia, não sei se é... não sei de onde é. E um outro canal lá que não é a música dele. Então, vamos ver o que é que o YouTube vai resolver. Então, logo resolva, eu vou comunicar para vocês. Mas só finalizando o conteúdo de ontem, não é? Algumas informações básicas para a gente continuar e ir direto para o conteúdo de hoje, terça-feira. Quando o buquê floral for recomendado para a pessoa que for atendida, não precisa se preocupar na questão da preparação, porque não sou eu que vou preparar a sua composição, não é você que vai preparar a sua composição. Quem vai preparar a sua composição é a farmácia de confiança que você escolher para entregar ali. Olha, eu quero uma composição desses florais
Aí a gente vai ver com ou sem conservante, e a farmácia que vai fazer nas proporções certas. Então, não precisa se preocupar com isso, porque eles sabem exatamente como proceder com essas composições. Ah, pois é, ela está aqui. Ela pediu colo, então já coloquei no colo, vou mostrar um pouquinho para vocês, para ver se ela sossega um pouquinho. Olha pro pessoal, porque você é muito, não é? Da luz. Não, mamãe, eu não sou da luz, eu sou da verdadeira luz. Silêncio. Até estalou meu pescoço. Então, junto com a recomendação, a pessoa também vai receber orientações, né? Vai ser algo particular. Então, o frasco, né, que você fizer na farmácia quando te entregarem, não pode ficar exposto à luz solar, não pode ficar dentro do seu carro, porque é muito quente. Então, sem conservante, tem que guardar mesmo na geladeira. E a ideia realmente é que não dure muito, né? Porque tão logo a gente começa, eu já fui tratada com floral de bar. Então, quando a gente começa, a gente tem uma necessidade maior. Então, geralmente, o primeiro frasco acaba logo, principalmente sem conservante. Mas também não é uma coisa que estrague, não é? E no máximo 2 dias, 3 dias, você vai ver alguma diferença já. E o frasco também não precisa andar com você. Você pode levar para o seu trabalho, colocar na geladeira do seu trabalho. Você pode levar, se tiver conservante, dentro da sua bolsa, não deixando a sua bolsa exposta num lugar muito quente, é claro. E, na verdade, a gente sabe que cada pessoa, ela é diferente energeticamente. Então, a gente não pode começar a se apressar, a prever o que vai acontecer, não é? E uma coisa interessante também que a gente nota é que, assim, deixa eu ver aqui a minha colinha, não é? Nós vamos continuar mantendo a privacidade da pessoa, não é? Nós não vamos fazer leituras sobre isso no canal, isso são depoimentos, agradecimentos, mas esse tipo de tratamento, né, essa terapia alternativa é privada, é pessoal, então exige discrição, exige privacidade. Então, quando o ódio se torna amor, quando o desespero se torna fé e quando o desânimo se torna coragem, aí a gente começa a notar que o equilíbrio está vindo. Então, na história da humanidade, não é? Aqueles que têm o objetivo de ajudar a humanidade a acordar, a despertar, a expandir a sua consciência, a manter o seu emocional equilibrado, porque mentes sanes, corpos sanes. Os gregos já sabiam disso. Então, uma mente perturbada, em conflito, cheia de coisas para resolver, ela pode gerar um corpo muito doente. E a doença, ela pode se instalar em qualquer órgão. Ela pode se tornar uma enxaqueca muito forte. Então, a gente sempre vai encontrar resistência, não é? Tesla viveu essa resistência, cada contatado crível, não é? Viveu e ainda vive isso. Por exemplo, Travis Walton, não é? Ele corre aí. Você quer descer, Lua? Você procura a história do Travis e ele participa de congressos, de palestras, mas na época ele estava acompanhado de colegas, né, de amigos, e cada amigo foi interrogado porque acharam que tinham dado fim nele, né? E quando foram encontrar o Travis, ele estava não sei aonde, quantos quilômetros, não é?
e ele conseguiu ligar, falar com o pessoal de casa. Então o caso da abdução do Travis Walton virou filme, mas ele mesmo falou, não é aquilo tudo que está no filme não, colocaram umas coisas mais lá para dar medo, mas não foi tanto aquilo, foi, mas não foi tanto, não é? Vocês conhecem a história do Phil Schneider, né? Não acabou muito bem, infelizmente, e tantos outros, né, que querem o bem da humanidade e encontram, é claro, por parte dos regressivos e daqueles que são controlados pelos regressivos, pelos da não-luz, resistência. Só que a gente é a resistência da resistência, ponto. E o sonho do Dr. Ba era que as essências, os florais, estivessem presentes em cada lar. Era o amor que ele tinha pela humanidade. Então, sendo usadas para quê? Para aliviar a parte emocional, a parte mental das pessoas. Só assim o corpo começaria a se recuperar também através de medicamentos tradicionais. Então os boicotes chegam, as ofensas chegam, as dúvidas chegam, e a gente acha isso até uma coisa, a gente comenta, mas acha algo positivo. Por quê? Porque a humanidade não está acostumada a receber coisa de graça, né? A humanidade aprendeu a barganha, desde os primórdios, a desconfiar daquilo que vem de graça. Ah, se é de graça, não é bom, deve ser ruim, porque já está acostumada com o sistema, né? Me dá e eu recebo algo em troca, não é? Então, muita gente não aceita de jeito nenhum, nenhum tipo de terapia alternativa, porque na cabeça deles são terapias que sugestionam as pessoas, são apenas placebos. Ou seja, a pessoa pensa que vai melhorar e ela melhora. E não foi por causa da terapia, foi porque a mente dela mudou o padrão de comportamento, não é? O padrão de pensamento. Então, para experimentar isso, quando eu comecei, não é, a ajudar pessoas por e-mail, eu tinha um cachorrinho chamado Theo. Ele era muito lindinho, caramelo, com o peito branquinho, e ele era hiper agitado. Ele era muito, muito, muito agitado. E ele foi para Tosa pela primeira vez, e quando ele voltou 2 vezes mais agitado. E eu fiquei pensando, gente, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar ele? Então eu tinha um rescue, não é? Que é usado para situações emergenciais. Aí eu pensei também assim, o rescue ele tem o conservante, mas eu não acredito que a fonte vá permitir que algo negativo aconteça com o Theo. Então eu coloquei 3 gotinhas na vasilha de água, isso foi o que veio para mim, o meu direcionamento. Não estou dizendo para você fazer isso com o seu cão, tá? Eu fiz com o Theo. Então eu coloquei 3 gotas do rescue na água dele e fiquei observando. Ele foi lá, quando sentiu sede, bebeu a água e eu fiquei esperando. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que é que acontece com o Theo, porque o Theo é um cachorrinho e eu não vou sugestionar ele, eu não vou chegar e vou dizer, dorme, Theo, o rescue vai te ajudar, o rescue é emergencial, você está muito tenso, fica aqui deitadinho, não tem como. Então, alguns minutos depois, uns 25 minutos por aí, o Theo caiu no sono. Caiu no sono, se acalmou, ficou tranquilo. Então eu vi que é uma terapia que funciona com animais, porque não é sugestionável, né? Não é a pessoa que, eu vou tomar isso, minha cabeça. Não, não é. O animal não é sugestionável. Então, foi a prova que eu tirei, não é? Para mim, foi um sinal para mim de que a terapia floral de Bach realmente estava funcionando. Então, passando essa experiência do Theo, então, parece que a humanidade ela foi programada assim, a pagar sempre por uma coisa, a ter sempre algo a resolver, a ter sempre algo a expiar. Ela não está acostumada a receber uma coisa boa gratuitamente, que vai permitir com que ela avance nos seus processos e se sinta bem. Tem sempre que ter um problema na cabeça, não é? Tem sempre que ter alguma coisa para resolver, alguma coisa para azucrinar, porque
é paz demais. Então, se estiver sentindo muita paz, tem alguma coisa errada. A gente tem que tirar essa programação mental de nós. Então, quando uma ajuda é oferecida e a pessoa hesita em aceitar porque é gratuita, não é? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Gente, a gente está no despertar, está na expansão da consciência. Vamos amadurecer, né? Isso é inerente do ser humano e nós estamos nos nossos processos. Então, vamos mudar o padrão do nosso comportamento e pensamento, sempre conectados com o nosso eu superior, conectado com a fonte criadora. Não adianta você estar conectado com o eu superior sem estar conectado com a fonte criadora. O eu superior não vai te passar nada. Por quê? Porque não está conectado com a fonte criadora. Então, como que ele vai receber orientações, como você, sua essência, vai receber orientação da fonte se você não está conectado e não está seguindo com seus processos? Então, a humanidade cai em dois extremos, né? Ou cai naqueles que confiam em tudo, não é? E em todos e são explorados, não é? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Como nós comentamos uma vez, faz um tempão aqui no canal, um senhor mandou para nós um símbolo, não é? E esse símbolo, ele tinha pago por esse símbolo. E perguntando para a gente o que é que o símbolo significava. E eu respondi para ele, eu falei assim, olha, nós não podemos dizer ao senhor o que é que esse símbolo representa. Quem foi que fez esse símbolo para o senhor? Então ele falou, eu paguei por ele, não é? Aí eu falei, então o senhor vá àquele que o senhor pagou e pergunta para ele, o que que o símbolo representa? Eu paguei pelo símbolo, agora eu vou ter que pagar também para saber o que o símbolo representa? Então é necessário também termos discernimento e sabedoria e não nos deixarmos explorar por algumas coisas que eu vou pagar por isso, então eu tenho certeza que isso é uma coisa muito boa. Nem sempre tudo que reluz é ouro, não é verdade? Então, e por outro lado, tem aqueles que não acreditam em nada, são céticos. Então, aquele que não acredita em nada, o que ele faz? Ele impede mudanças interiores importantes, ele trava os seus processos. E isso é muito ruim porque a gente não tem muito tempo, não é? Tudo está muito acelerado, o processo da transição, nossos processos, nós estamos sentindo no nosso corpo uma mudança muito grande. Então, muitas vezes nós sentimos coisas que nós vamos aos médicos, a gente vai ao médico e fica procurando, o que é que eu tenho, doutor? Vamos fazer os exames. Aí faz o exame, às vezes, não é nada, vamos encaminhar para outro, e para outro, para outro. Eu, atualmente, estou passando por um problema na voz. Então, eu fiz um exame que deu que supostamente eu poderia estar com hipotireoidismo. Então, vamos lá para endocrinologista, fazer exame, ver direitinho se for necessário descansar a voz, porque muitas vezes a gente, professor, pessoas que dão palestras, pessoas que falam muito, como eu, né? Então pode desenvolver um calo na corda vocal, e isso é muito fácil de resolver, mas é preciso dar uma analisada. Então eu tenho usado os cristais, não é, que ajudam muito. Vocês veem que a minha voz às vezes fica rouca, mas depois fica muito boa. Tenho usado o elixir está aqui, olha o barulhinho, não é? Tem a pedrinha aqui, que eu não me lembro o nome agora, se você perguntar por e-mail eu posso te passar, mas resumindo, finalizando para a gente entrar para o conteúdo, toda cura, seja física, seja emocional, seja energética, ela vem do amor incondicional da fonte. Então, que esse amor possa preencher o nosso interior, nossa essência, todos os dias, e que todos os dias nós tenhamos forças para prosseguir, porque os dias estão se tornando cada vez mais difíceis, não é? Não só energeticamente, como também na área de densidade, não é?
A gente se sente, muitas vezes eu me sinto como se eu estivesse dentro de uma gelatina muito grande. Então você vai se mexendo e vai se movendo e tem que fazer aquela força para poder passar por uma gelatina. Então é isso que eu sinto. Então às vezes eu acordo com os meus pés, a sola dos pés, como se eu tivesse andado em cima de pedras, sabe? Então eu não sei, às vezes a gente no desdobramento vai em algum lugar e quando acorda o corpo sente alguma coisa. Então eu não costumo ter lembrança e eu não peço, porque eu acho que se fosse para eu ter lembranças, a fonte permitiria que eu tivesse lembranças, né? O último sonho que eu tive, que comentamos aqui em equipe, sonhou comigo que eu mudava deste apartamento e ia para outro apartamento. E surgia um problema lá com os vizinhos e ele saía na minha defesa. Já eu sonhei que eu estava acompanhada, tinha outra pessoa do meu lado, eu não conseguia identificar quem era, e eu olhava para o céu e tinha uma nave enorme, redonda, não é? Não era muito redonda, era circular, mas era alongada. E ela era muito brilhante, ela era prateada e ela tinha umas entradas. Eu vejo a nave na minha mente, mas eu não sei desenhar. Então ela tinha umas entradas, uns côncavas, né? Assim, e ela era linda, ela reluzia muito. E eu pensava assim, não tem um jeito de levar a gente para ir. E quando eu via os braços, né, começavam a mudar de dimensão. Sabe, quando a gente vê em filme assim, que a pessoa vai se tornando tipo um pó, ou então é uma luminosidade, e o corpo vai se transformando e você vai partindo. Aí eu acordei. Então, quando são coisas que eu lembro, guardo para mim, compartilho, mas quando não é para lembrar, não é para lembrar. Então, eu não faço força, fico tranquila. Então, que as composições florais, espera aí que eu mexi aqui na luz, que as composições florais, não é? Assim que a gente resolver esses problemas de direitos autorais aí do canal, vamos emanar muita energia de amor, de cura, de sabedoria, de força, para que esse problema seja resolvido e não prejudique o canal, que essas pessoas não consigam prejudicar o nosso trabalho, porque são 5 anos de trabalho e muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm conseguido descobrir sua missão de vida e muitas pessoas estão vivenciando seu processo de despertar, estão descobrindo coisas novas. Nós recomendamos conteúdos de outros canais para ajudar você no seu processo. Não há egoísmo da nossa parte em dizer a verdade está aqui, a verdade está aqui. A gente só não recomenda aquilo que a gente sabe que não vai ser bom para você. Não adianta você ficar assimilando um conteúdo que não tem nutriente para a sua essência, não é verdade? Então, que a vida dessas pessoas possa se tornar mais leve, mais serena, que os processos se tornem mais firmes, mais ancoradas às energias, para que todo mundo possa continuar o seu processo acordando, despertando aqui nesta terra e cumprindo o seu propósito. Tá bom? Agora a gente vai para o conteúdo de hoje. Um beijo na alma. Tchau, tchau. Vamos lá. Hoje vamos apresentar a vocês, como conteúdo, o caso número 28, Arquivos Confidenciais, fonte Classified. Uma entrevista tem chamado muita atenção das pessoas e está no canal Afinal que Somos Nós, do Dr. Carlos. A entrevistada é a Cleia, que é uma semente estelar,
e desde o início do canal, com certeza é o relato mais impressionante que já ouvimos. Foi dividido em 4 partes e colocamos essas partes na aba comunidade para que vocês possam acompanhar e ouvir com a mente aberta dentro dos seus processos de despertar e expansão da consciência. Ela fala sobre os REPs que se desenvolveram particularmente em um planeta entre inúmeros planetas que existem só no nosso sistema solar. Ela fala sobre o Egito, que as pirâmides na verdade são portais, mas estão desativados e serão ativados no futuro. Temos aí uma peça importante que surgirá no momento certo, Borisca. Há segredos debaixo da esfinge de Gizé, mas só quando a humanidade começar a ver as coisas é que ela vai começar a acordar. E não temos muito tempo. Então, o despertar massivo não está longe. Tais portais não são usados por seres benevolentes, é preciso diferenciar isso. Os regressivos, os da não-luz, usam portais para moverem-se pelo planeta. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada no nosso conteúdo, que fez uma pesquisa no rancho Skinwalker. Os benevolentes não precisam disso. Eles podem até se materializar diante de nós, mas ainda estarão nas suas naves. Preferem um contato telepático. Tentativas de violar a nossa linha de tempo têm acontecido intensivamente. A ascensão não é uma fuga da 3D. É algo que deixaremos para trás quando voltarmos para a fonte criadora. As decisões dracônicas transmitidas através dos seus asseclas serão mais rígidas daqui a alguns meses. A libertação e consequente transição do planeta Terra tem chamado a atenção de todas as sementes estelares de toda a galáxia. Lembrem-se da japonesa que nós comentamos, que fez parte de um documentário, e ela decidiu encarnar neste período aqui na Terra, porque como semente estelar, ela ouviu que a Terra vai passar em breve por uma transformação, uma transição muito linda. E ela decidiu vir para assistir. Há uma série chamada O Homem do Castelo Alto, que mostra como seria supostamente a nossa linha de tempo caso o resultado da segunda GG fosse diferente. Os nórdicos, os Draco e os pleiadianos renegados não tiveram sucesso. Entretanto, não foi possível impedir a infiltração dos cientistas alemães na América, assumindo projetos que já estavam em andamento na Alemanha. Eles assumiram o controle de agências de inteligência e da NASA. Embora saibamos que as dimensões são paralelas, estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, tempo criado por nós, porque na verdade o tempo não existe, é uma ilusão. Os híbridos têm tentado criar uma realidade metaversal. O planeta Terra é o único no universo que tem uma grade energética. Ela tanto mantém a materialidade do sistema, do mundo, como também é uma grade que impede que seres peguem suas naves e saiam daqui sem passar pelo que devem passar. Muitas pessoas já estão vivenciando situações onde parece que elas estão ficando malucas, mas é apenas a interação entre dimensões. Uma hora uma coisa está aqui, depois não está, é achada no mesmo lugar, tempos depois. E isso é bem explicado pela Cleia na entrevista lá no canal do Dr. Carlos. Eu nasci em 1966 e desde o meu primeiro avistamento aos 4 anos, nunca me saiu da cabeça a ideia de que meu lugar não era aqui. Tive insights quando era criança, algumas coisas foram explicadas, eu passei boa parte da vida surtada,
Agradeço pelas explicações que a fonte me deu. Quando criança, sem elas eu não sei o que teria feito. Não era para eu ter nascido, eu entrei em sofrimento como feto. A hora do meu nascimento tinha passado e naquele tempo, há mais de 50 anos, minha mãe precisou levar uma injeção para induzir o parto. Entretanto, foi feita uma cesariana. Minha mãe também me conta, e é algo que eu não posso mais conversar com ela, é claro, que antes de eu nascer, antes dela conhecer meu pai, ela viajou para o sertão para visitar parentes. Ela estava num ônibus e ela adormeceu e ela sonhou que estava numa praia muito deserta. E nessa praia deserta começaram a vir seres de 1,5 metro mais ou menos. Ela disse para mim, eles tinham uma cabeça grande e quando ela acordou do sonho, o ônibus tinha sofrido um acidente, tinha capotado na estrada, mas ela não teve nada. Eu acredito que tentaram eliminar minha mãe. Por tabela, eu não existiria. Então, estamos dentro deste corpo biológico limitados. Nós produzimos energia, mas não a que representamos fora daqui. Breve nossa linha de tempo será mais energizada, consequência do avanço da transição planetária. Por que temos experiências quando dormimos? Porque em níveis mais profundos da nossa consciência, nos libertamos para vivenciar experiências fora do corpo, seja em desdobramento ou seja em sonho. Vamos reproduzir aqui um relato que foi publicado por um homem, vamos chamá-lo de Jim, e diz assim: olá a todos, estou esperando que mais alguém tenha passado por algo semelhante. Não quero colocar pensamentos na cabeça dos outros, mas não tive um sonho, foi real, aconteceu. Eu não sei explicar, não sei nem por que aconteceu. O que eu sei é que aconteceu. Foi há 3 semanas, ainda estou confuso. Eu subi até o telhado do prédio onde estava trabalhando e quando cheguei no topo me senti tonto e desorientado por alguns segundos. Segurei um cano próximo para me equilibrar e quando olhei em volta, tudo havia mudado. O céu estava cinza, os edifícios que haviam ao redor tinham desaparecido, haviam carros abandonados na rua e eu fiquei lá olhando e eu pensei, estou sonhando, delirando? O quê? Lembrei que algumas coisas estavam prontas no topo do prédio, olhei e percebi que as minhas ferramentas, os cabos, tudo tinha desaparecido. Eu ouvi um barulho parecido com trilhos e olhei para baixo e vi que eram veículos militares descendo a rua. E eu percebi que o prédio onde eu estava servia como base para o que quer que os soldados estavam procurando. E isso estava no prédio onde eu estava. O edifício tremia porque alguém atirava de volta. Olhei para cima e havia uma nave triangular escura e um veículo passou rasante a nave. E quando ela passou a persegui-lo, houveram vários disparos ao mesmo tempo em direção a ela. Meus ouvidos doeram porque ela explodiu, foi derrubada e caiu. Se era um sonho, estava bem cheio de ação. Mais veículos chegaram, eu não sabia o que fazer, então eu me escondi até as coisas melhorarem. Como demorou, eu decidi agir, desci a escada, não vi ninguém, decidi voltar para o telhado e me escondi novamente. Só que vi pegadas nas cinzas que estavam soltas no ar e estavam no chão, e minha nuca se arrepiou quando eu vi pegadas em cima das minhas pegadas. Eram diferentes, mais longas, e eu segui com os olhos e lá estava ele.
a 3 metros de mim, mas não me viu. Era um rap. Eu reconheci porque já tinha visto em um desdobramento e a adrenalina correu o meu corpo. Eu queria fugir dali, mas não tinha para onde fugir, mas ao mesmo tempo eu senti uma raiva. Eu lembrei do que fazem com a humanidade. E uma paradinha aqui. Nessa parte do roteiro, quando eu estava escrevendo, a Lua estava comendo, ela parou, ela olhou para o quarto da frente, que estava com a luz apagada, e uma coisa que ela nunca faz, ela fez pela primeira vez. Ela rosnou e latiu. E me chamou. E eu falei: "Que foi, filha?" E ela foi para o quarto e eu fui atrás. E ela pediu que eu a colocasse no colo para olhar pela janela. E eu a coloquei no colo, olhamos pela janela. O coração dela estava batendo bem forte. Eu disse: "Filha, não há nada aqui. Se acalma porque está tudo bem." Coloquei ela de volta no chão e ela agora está aqui do meu lado, calma. E eu voltei para acabar o roteiro. Então, voltando ao relato, antes que o homem terminasse de pensar, o Jim, ele se viu andando em direção ao reptoide, que se virou e o viu. E ele tinha olhos maus. Então o Jim diz: "Eu senti que ele olhava além do meu corpo. Então eu levei de cara uma onda de choque, eu fui derrubado." E eu não sei se você sabe disso, mas em uma discussão, numa briga, se você não se levantar rápido, é o seu fim. Então eu me levantei e, como ele não tinha armas, eu ataquei, segurei seu pescoço, que era duro como pedra, mas era como segurar um abacaxi. Eu cortei as minhas mãos. Ele colocou uma mão no meu peito e me jogou para trás. E doeu. Eu voltei, dobrei o punho e descobri que as pálpebras deles também são pontudas. Até que ele disse: "Guerreiro, o que há de errado?" E eu respondi: "Você aqui é o inimigo. E obrigado por esclarecer isso para mim." Eu bati no lado da cabeça dele e ele me jogou contra o exaustor do prédio. Eu tentei me levantar, mas ele veio para cima e disse: "Agora acabou, você me subestimou." Ele era muito pesado, mas quando eu olhei, havia um martelo pendurado na parte interna da tampa da ventilação. Eu estendi a mão, peguei e bati nele com força e rolei para longe dele. E constatei que eles não são imortais. Eu decidi dar o fora, mas fiquei tonto novamente e tudo voltou a ser como antes. Eu desci, meu assistente estava lá embaixo e eu perguntei: "Você viu alguma coisa diferente por aqui?" Ele me olhou estranho e disse: "Não." E eu perguntei: "Quanto tempo eu fiquei fora?" Ele disse: "Você subiu a escada e desceu na mesma hora." "E as suas mãos? O que é que houve com a sua mão?" Eu disse que não sabia, que devia ter me cortado na escada. Então, se alguém puder me explicar isso, eu agradeço. Desde então eu estou confuso, pensei que fosse uma ilusão e fico me perguntando: se ele me vencesse, eu desapareceria do mundo? Então vamos para o caso 29, uma confirmação. Rapidamente, um interrogatório feito em uma agência de inteligência. O oficial responsável trabalhou na área 51 com várias espécies não terrenas, como os Greys, os nórdicos, e conheceu Bob Lazar, que foi demitido. Então este oficial recebeu instrução de interrogar um ser não terreno e justamente um rap. E não foi fácil, não era um interrogatório de pergunta e resposta, porque ele estava contido e usou todas as suas forças. Quando tudo terminou, o levaram e as informações foram: eles não suportam a humanidade, os cinzas trabalham para eles, são os cinzas que inserem os implantes e fazem tudo o que os rap mandam. Podem assumir, os rap, temporariamente a forma humana e in natura a pele é como couro de cobra ou um couro de crocodilo. Jim
Soube depois que o ser foi eliminado porque não podia ser mais contido. E quando ele questionou a respeito, a resposta foi: um a menos para perturbar a humanidade. Não podemos romantizar tais seres e seguir nossos processos deixando assuntos desconfortáveis de lado. Lembre-se que você saiu da zona de conforto, foi a sua escolha. Você escolheu entrar no processo de despertar e expansão da consciência. Não é andar em nuvens cor-de-rosa. Então, é o que enfrentaremos pela frente se após a transição e ascensão decidirmos voltar para ajudar o planeta. Você não está nos seus processos para ir ou entrar de férias. Os implantes são retirados energeticamente por quê? Porque alguns, se forem removidos, causarão problemas porque eles ficam perto de centros nervosos. Então eles se tornam parte do sistema nervoso mesmo em nível energético. E para que isso não prejudique um ser humano, a remoção é feita de forma energética, quântica, e isso não acontece apenas disponibilizado aqui no canal. Isso acontece ao redor de todo o mundo, esse processo de retirada de implantes energéticos. Cada um recebe um direcionamento diferente, mas nós não somos exclusivos nisso. Então, saiba que enquanto você segue os seus processos, outros estão tendo experiências fora do corpo, pesadas. E como somos fractais, essas experiências também nos afetam, são passadas à frente, mas não para que você tenha medo ou se sinta negativo. Defenda a sua espécie. Em desdobramento, quando puder, siga a orientação que receber. Você não estará sozinho. Os lirianos estão nos calcanhares dos reps há muito tempo. Tempo terreno. Não importa a sua idade aqui, a sua essência não conhece tempo. Quanto mais expansiva se tornar a sua consciência, mais difícil você será de controlar, de alguém mentir para você, de alguém te confundir. Você terá o discernimento na hora. Pessoalmente, por experiência própria, eu sei que os reps não agem impulsivamente, eles observam muito antes. Isso já aconteceu não só em experiências pessoais, como também em vários procedimentos. Nós temos relatos contando isso. Na informação que recebemos, eles podem viver no solo, escondidos, porque sobrevivem com pouca refeição ou apenas comem uma vez por ano. E interessante que nesses últimos dias, assim que entramos em 2024, os reps se tornaram quase que o máximo. Eles estão em todo lugar, eles estão em filmes, eles estão em séries. E nesse filme, um cientista enfrenta o apocalipse global e ele resolve criar uma espécie de humanos mais fortes com um soro e surgem híbridos, mas são híbridos de humanos com répteis, que podem comer muito menos e lidar com o novo mundo que foi destruído. É claro que isso é uma ficção, mas é preciso ver o que está nas entrelinhas. Quando nós ouvimos o testemunho da Cléia, lá no canal Afinal que Somos Nós, ela fala que quando ela viu um determinado filme, ela disse: não é possível. Ela já sabia daquilo, mas ela falou: não é possível. Quem escreve esses roteiros sabe disso. Então, ter medinho agora não resolve. Você precisa entender que você é um gigante energético e eles sabem disso. Você, agora eu falo com você, que recebeu uma oferta tentadora por parte de regressivos para se infiltrar onde estão os da verdadeira luz, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Ainda há tempo de você mudar de ideia. Não sabemos da profundidade do seu envolvimento, do seu contrato, do seu comprometimento, mas saiba que, se você mudar de ideia, ao menos a sua essência terá liberdade. Então não tenha medo de mudar de lado. Entenda
de forma diferente agora o termo o néctar dos deuses, que deuses não são. Nós não temos medo aqui. Sabemos, é claro, que como humanos somos frágeis, incapazes de agir. Nosso corpo pode sucumbir diante de um vírus, de uma bactéria, mas nós sabemos que, energeticamente, nós podemos agir, sabemos quem somos, sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. Lembramos do que somos capazes de fazer, através do processo de despertar, e por isso somos temidos e tentam nos intimidar. E tentam nos levar a passar pelo ciclo encarnacional justamente para esquecermos tudo e voltarmos a dormir. Seja esperto. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm apoiado o canal de outras formas, tem sido muito importante para nós, tem sido uma ajuda muito significativa. Ficamos por aqui, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.